Alô, aluno! Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula falando sobre BDD, né? O nosso teste por comportamento, Behavior Driven Development. Tá legal? Pessoal, na aula anterior eu expliquei para vocês o porquê que o BDD é importante, né? Ele é importante justamente pela automação. Ela é muito importante para empresas, porque normalmente uma empresa ela contrata um teste executor e esse teste executor ganha-se ali muito mais do que a máquina para simplesmente ficar clicando no site e vendo qual que é o comportamento dele. Isso, gente, é um modo antigo de se fazer. Com a evolução, o BDD veio para tirar um pouco isso. Ou seja, você programador ou o próprio tester vai programar e vai automatizar todo esse processo que ele fazia repetitivo, deixando então o seu site um pouco mais ágil para os testes regressivos e assim vai, tá legal? Perfeito, gente. Então hoje a gente vai fazer mais um pouco dos nossos testes em BDD, tá legal? Eu vou comentar com vocês de novo por que ele é tão importante e vou mostrar para vocês todo esse plano que a gente tem para fazer na aula de hoje. Então, bora começar a aula. Legal, gente. Por que então que o BDD é importante? Gente, como eu falei para vocês no começo dessa aula, o BDD é importante para automatizar processos, tá? Então, se você imagina que é o seguinte, agora vamos deixar de lado você como aluno. Imagina você como empresário, imagina que você tem uma empresa, tá? Se você tem uma empresa, você tem lá vários profissionais, né? Então, você tem aqui um profissional, outro profissional, outro profissional. Então você tem ali uma equipe de desenvolvimento, ok? Então essa daqui é a sua equipe formada de 4 pessoas. Aqui você tem então um front-end, aqui você tem 2 devs e aqui você tem um tester, né? Um QA, ok? Um QA, tá legal? Perfeito, então essa é a sua equipe de desenvolvimento que está fazendo o seu site para você, né? Então vou colocar aqui dev, aqui front, e aqui o QA, tá legal? E aí, gente, o que você tem? Você tem um sistema lá de alta performance, um sistema que ele é liberado para a internet, né? Ele não é uma intranet, é um site que é liberado para a internet. Ou seja, você tem lá os usuários do mundo acessando o seu site, tá? O que você prefere, gente? Você prefere que toda vez que você fizer uma alteração pela sua equipe de desenvolvimento, o seu usuário da rua, ou seja, o seu cliente, pegue o seu erro e mande para a sua equipe, ou você prefere que você e a sua equipe de desenvolvimento pegue o erro antes do seu cliente? É muito melhor você pegar o erro antes do seu cliente. Porque se você deixar o seu cliente pegar o erro no seu website, ou no seu aplicativo, ou naquilo que você está desenvolvendo, o que pode acontecer? O seu cliente simplesmente ficar muito bravo com você lá e cancelar o contrato, tá? Ou seja, ou para aqueles sistemas que são portais, que são liberados para todo mundo, o seu cliente simplesmente ele pode olhar o seu site e falar, caramba, esse site dá erro demais, então vou lá para o concorrente, tá? Então isso pode realmente acontecer. Para evitar isso, gente, o que você faz? Você compra ali, você contrata na realidade, né, um profissional QA, que é o seu teste de qualidade, né? Então ele vai fazer o seu teste de qualidade. Porém, gente, uma pessoa aqui é impossível testar tudo que o site tem de uma forma mais rápida do que uma máquina. Então é muito difícil uma pessoa conseguir entrar em todas as páginas daquele website, testar todas as features daquele aplicativo e de uma forma muito rapidamente. Então o que ele vai ter que fazer? Chamar outras pessoas para fazer isso, tá? Ou seja, junta uma equipe gigantesca para passar o dia inteiro clicando e fazendo os testes daquele lançamento que você vai fazer. Ou seja, daquela feature nova que você mandou e que pode simplesmente quebrar todo o seu sistema, tá? Então, gente, a melhor forma de se fazer é fazer com que esse QA aqui, ó, trabalhe de uma forma mais inteligente. Porque o que ele faz? Esse QA ele vai ter uns poderes de fazer com que as máquinas vá fazer aquilo que ele faria de forma repetitiva. Então ele cria vários processos, ou seja, vários testes automatizados utilizando o TDD, para que a máquina faça aquele trabalho forçado que ele teria que fazer manualmente. Entendeu? Ao invés de ele abrir o browser, clicar aqui, clicar ali, ele faz a máquina fazer isso para ele, ok? Fazendo o quê?
conseguir então uma alta performance nos testes inteiros do seu site, tá? E aí você tem lá os desenvolvedores que vai auxiliar e vai ajudar esse QA com a lógica de programação e com o jeito que ele vai conseguir automatizar todos esses processos, fazendo com que a sua empresa ganhe. E aí o que vai acontecer? Ao invés de o seu cliente pegar o erro, e ao invés de uma pessoa, só um QA, conseguir pegar o erro antes do seu cliente, você vai ter o seu QA, todas as máquinas que você colocou para fazer o teste em cima do seu site, para pegar o erro antes do seu cliente. Ou seja, a qualidade do seu software vai ser muito melhor, evitando com que o seu cliente veja coisas erradas no seu site e saia dele, ok? Então esse é o porquê utilizamos então o BDD. O BDD é algo mais próximo do ser humano com o teste, tá? O TDD já é algo mais próximo do desenvolvedor com o teste, né? Então o desenvolvedor com o sistema. Então vocês viram comigo lá que também existe o TDD, né? Então o TDD é mais para o desenvolvedor, porque o desenvolvedor ele vai criar uma feature, ele quer garantir que aquela feature que ele está fazendo vai sempre funcionar do jeito que ele quer. Já o BDD normalmente é o QA ou o PO, né? Ou uma pessoa, Product Owner, né? Que é a pessoa que vai e cria aquela feature, que cria a descrição daquilo que ela precisa e ele quer que aquele comportamento funcione da maneira que ele quer, ok? Gente, na equipe de desenvolvimento, tem muitas empresas que trabalham com métodos ágeis. E aí você tem então alguns métodos chamados Kanban, ok? E tem um chamado Scrum, tá? São duas coisas aqui, gente, bem interessantes e que a maioria da equipe de desenvolvimento trabalha nessas duas metodologias ágeis, tá? Eu vou falar isso um pouco mais para frente para vocês também. Porém, o Scrum, tanto o Kanban, existe uma figura, né? Tem várias figuras dentro dessa forma ágil de se trabalhar, que é uma figura chamada PO, que é Product Owner, né? Que é o quê? O cara que ele é o dono do produto. Então, por exemplo, é um gestor de produto, né? Ele sabe tudo que o produto precisa ser feito. Isso é um PO, tá? Aí você tem lá o Scrum Master, que são as pessoas, o rapaz que auxilia a equipe de desenvolvimento, e você tem os devs internos para você conseguir então trabalhar com a sua equipe, ok? Então, quando eu falei PO, era essa pessoa que eu estava falando. Essa pessoa é exclusiva e responsável por descrever toda aquela feature que ela precisa, tá? Perfeito, gente. Então, eu sou o PO de hoje, tá? Eu sou o Product Owner do que eu quero que seja feito hoje. E aí, o que eu estou falando para vocês? Eu criei aqui um card, ou seja, uma ficha, falando, dado que eu entre na página de cadastro, cadastro do que, gente? Do nosso CMS interface. Ok? E nosso CMS interface que a gente já vem fazendo há um tempo, né? Então, dado que eu entre na página de cadastro e cadastre um novo usuário, então devo receber a mensagem de sucesso. Esse aqui é o card inicial que eu estou entregando para o meu Scrum Master. O meu Scrum Master está auxiliando a minha equipe de desenvolvimento para fazer, ok? Beleza. Depois que eu já dei esse card aqui, o que vai acontecer? Você, programador, ou você QA, junto com a sua equipe, você vai pegar então esse card que está aqui e vai começar a fazer o seguinte: traduzir esse card através de um framework, utilizando a regex, ou seja, Regular Expression, para ler dados dessa card aqui, né, dessa feature, para fazer com que a máquina faça esse processo ao invés de uma pessoa, tá? Se você olhar aqui, gente, dado que eu entre na página, se você pegar um teste executor, ele vai ler esse caso de teste aqui e vai fazer o seguinte: vou entrar nessa página e cadastre um novo usuário. Eu iria clicar ali em novo, iria aparecer o formulário, eu iria preencher o formulário. Cliquei no OK, iria dar a mensagem de sucesso. Então isso que um teste executor iria fazer, tá? E o que a gente vai fazer então? Pegar pedaços desse texto, passar ali pela tecnologia Regular Expression, mandar esses pedaços de texto lá para o nosso framework de teste, tá? Aí a gente está utilizando aqui o Cucumber, ok? E o Cucumber, basicamente, ele utiliza o Selenium, que é o quê? É um framework que faz com que você consiga abrir o seu browser e simular,
ok? Então o que a gente está fazendo? Utilizando o próprio Node.js, a gente está fazendo então um card que vai chamar uma regex, que vai bater no nosso framework, que é o Cucumber utilizando o Selenium. Esse Cucumber utilizando o Selenium vai abrir o nosso browser, ou seja, esse aqui é o nosso robô, tá? E aí depois que ele abrir o nosso browser, o nosso próprio browser vai acessar a nossa rede, que vai acessar ali o nosso interface CMS, né? Vai mostrar então o layout na nossa tela do nosso browser, tá? E ele vai começar a mandar as informações, ok? Até aqui, gente, nós humanos vamos enxergar de uma forma muito simples. Porém, quem está comigo desde o começo das aulas de construindo uma API, vai saber que quando eu estiver na interface, preenchendo os dados na interface e mandando pela rede, isso aqui, gente, vai chegar no nosso servidor de API, que vai processar esses dados, mandando os dados novos cadastrados para a nossa base de dados, ok? Então, gente, isso daqui vai ser o que a gente vai fazer hoje, né? Porém, gente, só o desenvolvedor, que tem poderes mágicos, vai conseguir saber que toda vez que o nosso robô abre o nosso browser e manda esse dado para a nossa interface vai acessar uma API que vai jogar esse dado lá no nosso banco de dados. Por quê? Essa parte aqui, gente, ó, quem construiu fomos nós, tá? Essa outra parte aqui a gente construiu também, mas essa única parte aqui, que é a interface, que o usuário final vai ter acesso. Essa daqui, o usuário não tem acesso, ou seja, como eu falei para vocês lá no comecinho, o que é uma API, a gente sabe então que essa API só vai servir para nós desenvolvedores criarmos as soluções que os nossos clientes ou os nossos usuários vão utilizar, ok? Perfeito, gente. Então esse é o plano que a gente tem que fazer hoje. Então tem bastante coisa aí para vocês aprenderem e verem como é que faz isso daqui na prática, tá legal? Então eu vou lá pro computador executar tudo isso daqui que eu falei com vocês na loja. Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, minha gente, de volta no computador. Então agora a gente vai lá para mais uma aula, né? Então a aula de número 67, né? Continuação dessa aula 66 aqui, que é consumindo uma API, né? Perfeito, gente, sempre lembrando que vocês podem marcar a aula particular comigo ou com todos os professores do Torne-se um Programador a qualquer momento. A gente vai ficar ali uma hora com vocês por Skype ou por Hangouts, vai ser totalmente online, você nem precisa sair da sua casa, a gente vai conectar junto com vocês, vai olhar o seu computador e vai conseguir te auxiliar para que você possa ir para o próximo passo, tá legal? Muito bom, gente. Indo aqui então lá para o nosso CMS, então a gente tem aqui o CMS interface, aqui eu dividi de novo mais em outro CMS interface e aqui eu dividi em novo, mais um novo chamado CMS, tá? Nesse CMS eu vou dar aqui no npm start para nós startarmos a nossa API, ok? Então essa aqui é a nossa API, essa aqui é a nossa interface, onde eu vou startar ela em um lado e o outro lado eu vou rodar os nossos testes, né? Só que antes de startar ela, gente, eu vou abrir aqui o Sublime em cima do nosso CMS interface e vou rodar o teste, tá? Então, vou rodar aqui o teste só para verificar se está tudo bonitinho. Eu vou rodar aqui todos os testes, né? Que ele já vai rodar o JS Hint, o teste Unity, o teste Behavior, que é o que a gente já fez aqui na aula passada, ok? Rodando o meu teste, vai fazer ali todas as verificações, ele já abre o browser, roda, fechou ali, deu algum erro, falhou alguma coisa. O que ele está falando? Que o título está diferente do body, né? Eu acho que ele não conseguiu pegar o título. Ele falou aqui que a página está branca e deveria vir CMS interface. Vou rodar de novo aqui, que ele deve ter dado algum problema. Tá. Esse teste ainda está incompatível, deixa eu ver o porquê. Eu vou tentar abrir aqui o teste para ver o que está acontecendo. Se eu olhar aqui no meu teste do jeito que está escrito, app, models, aqui eu tenho features, né, na realidade que é o que eu preciso do meu Cucumber. Aqui eu tenho feature que ele deve verificar aqui essa página e esse teste que está falhando, né, nesse card, que é o card que está dando o último card aqui, ó, né, when I should have the text, ok? Então deixa eu dar uma olhada aqui também no meus steps, olhar aqui dentro do home, aí ele está falando que aqui está sendo diferente, né, então ele não está conseguindo abrir essa página. Tá. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Eu estou dando o inner text da página que está abrindo, procurando um H1, né? E qual que é a página que eu estou abrindo? Localhost 3001. Vou copiar esse localhost aqui. Vou abrir aqui nesse meu outro browser. Vou ver o que está trazendo.
Ah, tá. Ele não está trazendo nada porque a minha página está derrubada, né? É verdade. Então eu preciso aqui startar o meu servidor. Então, npm, vou startar ele aqui em cima, npm start, ok? Então eu startei o servidor também do CMS interface. Agora se eu der um refresh aqui, ó, já tem o CMS interface rodando, né? Então eu vou rodar o meu teste. Agora o meu teste tem que passar. Abriu e passou. Muito bom, gente. Então isso aqui é um erro que acontece bastante, tá? Às vezes você vai rodar o seu teste e o seu servidor ainda não está em pé. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, existem modos de você fazer com que o seu próprio teste starte o seu servidor, tá? Só que eu não quero entrar em detalhe com vocês disso agora, vamos fazer isso um pouco mais para frente. Por enquanto a gente vai startar manual para não ficar muito mais complexo do que já está, perfeito? Tá, então gente, o que a gente tinha ali como PO, né? Como PO eu tinha com vocês uma coisa assim, ó, dado que eu estou na página de cadastro, e qual que é a minha página de cadastro? Se vocês entrarem aqui no CMS Interface e derem aqui um /usuários, vocês vão ver que essa é a página de cadastro, ok? Então eu vou copiar isso daqui e vou fazer o seguinte, ó, dado que eu estou na minha página de cadastro, esta é a URL da minha página de cadastro, e preencha os campos de... Aí aqui os campos que a gente tem seria nome, login, senha e e-mail, né? Então, de nome, vírgula, login, vírgula. Ou melhor, a gente fazer assim, ó. A gente pode fazer assim, ó. E preencha os campos de nome, entre espaço aqui, Danilo, ok? Vamos colocar assim, ó. BDD teste. Melhor. E preencha o campo nome. Tá? E preencha o campo nome. E preencha o campo login, somente como BDD, e preencha o campo senha, pode ser como BDD também, e preencha o campo e-mail, ok? Como bdd@teste.com, tá? Então, deixa eu ver se é todos esses campos, nome, login, senha e e-mail, né? Então, dado que eu estou na página de cadastro, ok? Essa é a minha URL de cadastro. E preencha o nome tal, e preencha o login tal, e preencha a senha tal, e preencha o e-mail tal. E clique no botão cadastrar, ok? Então, devo ver a mensagem de sucesso, ok? Então essa daqui é uma feature, ok? Que um PO escreveu. Eu, sendo o PO de vocês, o Product Owner, escrevi para vocês essa feature. E aí você, como QA e você como desenvolvedor, tem que pegar essa feature aqui e fazer com que ela seja automatizada e rodando ali, né, com o nosso BDD, tá? Uma outra coisa que eu poderia fazer também é, dado que eu estou na página de usuário, e clique no botão novo, né? Porque aqui eu não estou no novo, né? Então vamos fazer assim, ó. Dado que eu estou na página de cadastro, ok? E clique no botão novo, aí depois sim, e preencha o nome tal, e preencha o nome tal, tá? Agora vai ficar mais completo, porque eu entrei na página de cadastro, cliquei no botão novo, aí esse botão novo tem que me mostrar o formulário, eu vou preencher item por item, e depois eu vou clicar no botão cadastrar. Aí o que ele vai ter que fazer? Salvar esse dado. Eu vou até mudar para cadastrar para salvar, ok? Então, quando eu clicar no salvar, ele tem que jogar isso daqui lá para o banco de dados. Jogando isso, eu tenho que ver então a mensagem de sucesso. Esse aqui é o nosso caso de teste, ok? Isso aqui qualquer pessoa conseguiria fazer. Entrar aqui no site, clicar nesse botão, entrar e preencher o formulário com os dados que eu mandei preencher aqui, e depois clicar no botão salvar e ver o sucesso. Então, isso é um teste que o humano poderia fazer, mas um teste também que a máquina pode fazer, ok? Perfeito. Gente, como eu estava falando para vocês lá na aula anterior, a gente criou então aqui o nosso framework, né? Que é utilizando, então, a gente colocou no nosso site aqui, né, no nosso CMS Interface, o componente chamado Cucumber, né? Então, aqui lá nos nossos testes dependentes, a gente colocou lá o Chrome WebDriver, colocou o Selenium e colocou o Cucumber, que são os nossos componentes para fazer o nosso BDD, né? E aí a gente viu, gente, que as nossas features, eu estava escrevendo com vocês em inglês, tá? Eu não estava colocando a feature em português porque eu ainda não decidi fazer o interface, ainda não decidi traduzir isso, usar o componente traduzido, tá? Então eu mantive isso daqui em inglês, simplesmente para
para que a gente possa não fazer a coisa ficar mais complexa do que já está, tá? Então, vou manter por enquanto desse jeito. Então, a única coisa que eu vou fazer, gente, é pegar todo esse meu teste que está aqui, tá? Que eu escrevi lá, que está aqui do meu PO, e vou simplesmente traduzir, tá? Vou traduzir para ficar aqui na linguagem que precisa do meu framework, né? Deixa eu passar esse teste para outro lugar, para ficar mais legível para a gente. Ó. Vou jogar esse teste aqui. Tá. Peraí. Jogar ele aqui também. Beleza. Tá. Então, eu vou traduzir esse teste aqui para o inglês, né? Para ficar de acordo com a nossa feature aqui, né? Que é o jeito que o nosso Cucumber está utilizando. Tá bom? Então, como que eu faço isso? De uma forma muito simples. Eu não sei inglês, professor. Como é que eu faço? Gente, entra lá no Google Translator, tá? Então, translator.google.com. E aí você pega toda essa feature que você fez, coloca aqui e manda lá de português para inglês. Ele vai dar ali, ó, tudo escrito pra gente em inglês, tá? Aí você vai falar assim, mas eu preciso deixar isso daqui com a perfeita escrita em inglês, etc. Você pode corrigir, se você sabe o inglês, você vai lá e corrige. Caso contrário, utilize isso aqui do jeito que está aqui mesmo, tá bom? Essa aula que eu estou mostrando para vocês, gente, é basicamente para vocês entenderem o conceito geral. Como a sua equipe vai trabalhar, na empresa que você vai trabalhar, aí a equipe vai decidir, tá? Então aqui junto comigo, eu estou falando para vocês de uma forma que fique mais simples para vocês, tá? Então eu estou tentando, no máximo aqui, deixar mais claro e mais simples, sem complicar muito as coisas, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó, simplesmente para traduzir, para criar então uma feature de acordo com o framework, ok? Então eu vou criar aqui um novo arquivo e esse arquivo tem a ver com o cadastro, tá? Então vou salvar ele e ao invés de chamar aqui como home feature, eu vou criar como usuários feature, porque tem a ver com o cadastro de usuários, ok? Salvei aqui e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse modelo que eu tinha criado lá para a home, vou colocar aqui dentro de usuários e vou copiar aquele texto que eu mandei traduzir por inglês e vou deixar aqui dentro. Ó. Então, ó, tirei aqui e vou colar aqui, ok? Então, tá aí, ó, meu caso de teste que eu escrevi em português, traduzido para aqui da forma que o Cucumber vai conseguir entender, tá? E eu já coloquei aqui. Então, o que eu vou fazer nesse teste? Ó? O que eu precisaria fazer nesse teste? Eu precisaria testar o cadastro de usuários, ok? Então, olha lá, ó, teste of register users, ok? Test or register users. Então, eu vou colocar aqui, ó, test or register users. Aqui ele deveria fazer o quê? O que o meu teste deveria fazer? Precisa cadastrar um usuário, ok? Então, ó, need to register a user, tá? Então, vamos lá, coloco isso daqui, aqui também, beleza? E aí, nesse cenário aqui, ó, o que ele vai fazer? Cadastrar um usuário. Então, register a user, ok? A mesma coisa aqui, eu ponho aqui. Ó. Pronto. Então, eu peguei uma coisa que estava em português, que estava mais simples lá para o meu PO, simplesmente aqui utilizando uma ferramenta, que é o Google Translator, fiz toda a tradução que eu precisava para o meu componente aqui entender. Tá legal? Gente, assim, uma outra coisa que eu falo para vocês, uma outra dica, tem muita gente que nem traduz isso na empresa que está, nem utiliza essas features aqui em português. Tem muita gente que utiliza o próprio inglês mesmo. Por quê? Porque quando você está programando, muitas das vezes você precisa programar tudo em inglês, porque aqui os nomes já são em inglês, tá? Então vai depender muito da equipe que você tá legal? Então tem equipe que vai fazer isso aqui traduzido e tem equipe que não. Eu optei por não traduzir para não complicar as coisas, tá bom? Então tá aí, a gente tem mais um teste, tá? E aí a intenção desse teste é fazer isso daqui, ó. Dado que eu entre na página de registro, que é essa página aqui, e clique no botão novo, e preenche esse campo, preenche mais esse campo, e clique no botão salvar, então eu tenho que ver a mensagem de sucesso, ok? Perfeito, salvei aqui, agora eu vou rodar o meu teste. Quando eu rodar o meu teste, eu quero rodar só no teste de comportamento, olha o que vai acontecer, ó. Vou vir aqui na minha documentação e eu quero rodar só o behavior, tá? Então, vou pegar aqui só o teste de behavior e vou rodar o meu código. Rodando ele
ele vai abrir o browser, vai fazer o teste inicial e o outro teste vai falhar. Ou seja, o outro teste vai dar aqui, ó, que eu tenho 8 steps undefined, né? Ou seja, 8 passos que eu preciso implementar, tá? Legal, então a gente vai começar a implementar esses passos. Meu teste está falhando aqui de um jeito que falta a implementação, e aí eu já falei assim, ó, eu sou o QA, eu sou o QA, né? Então eu sou o Product Owner que fez lá essa feature. Agora, como o QA, eu implementei essa feature aqui dentro do meu CMS Interface, tá? E aí eu vou tentar fazer esse cadastro. Então eu vou pegar aqui, ó, essa primeira opção aqui, ó, dado que eu estou tentando registrar esse dado aqui. Então eu vou fazer o quê? Vou criar aqui dentro do meu Step Definition outro step chamado usuário, né? Então, novo arquivo, usuários.js, ok? E aí esse usuários.js ele vai ser parecido com o nosso home, tá? Então vou copiar o nosso home, vou jogar ele aqui dentro e vou só alterar o que eu preciso aqui. Então, ó, esses given aqui eu não preciso, tá? Todos esses dados aqui eu posso jogar fora, por enquanto. E vou deixar somente aquele given que o próprio Cucumber deu para mim, tá? Que é esse given aqui, ó. Copiei ele e vou jogar ele aqui. Perfeito. Então, já joguei. Fiz ali a minha indentação, deixar do jeito correto, né? Beleza. Aqui ele está dando como teste pendente e eu preciso corrigir esse teste, né? Então, dado que eu vou entrar nessa página, então esse argumento aqui, gente, o que é? Esse argumento é, na nossa feature aqui, ó, esse localhost, ou seja, o URL que eu preciso abrir, tá? Então, se é essa URL que eu preciso abrir, o que eu vou fazer? Eu vou dar um visit dessa URL. Se a gente olhar lá na home, como é que a gente fez? Ó, driver, certo? .get, e aí a gente conseguiu, então, abrir a nossa home, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu não vou utilizar a home. Eu vou utilizar a URL que eu passei por parâmetro. Então aqui eu vou até mudar aqui, ó, deixando URL, ok? E essa URL eu vou jogar ela aqui, ó, que é onde eu vou fazer o get, ok? Até então aqui eu consigo fazer normalmente, porque essa URL existe, não vai dar 404. Se eu entrar aqui na URL de usuário, vocês vão ver que isso daqui vai trazer normalmente para mim, né? Então vou salvar isso e vou rodar o meu teste. Rodei aqui, o meu teste ainda vai falhar, né? Porque ainda eu não tenho um teste que eu preciso, né? O próximo passo. Aí qual que é o próximo passo aqui, gente? Ó, o primeiro passou, o outro é clicar no botão novo, né? Então eu vou pegar esse outro teste aqui que eu preciso implementar, copiar e vou jogar aqui embaixo. Agora o que eu preciso fazer aqui é clicar no botão novo. Tá, como que eu faço para clicar no botão novo, tá? Então, se vocês olharem também lá no nossa home, vocês vão ver aqui, ó, que eu consigo fazer um find element, ok? Então, vou copiar isso aqui também e vou colocar aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? This.driver.findElement. Então, eu estou buscando o elemento por CSS, por seletor CSS, tá? Para vocês que viram a aula da Camila, estão vendo a aula da Camila de CSS e viram as minhas aulas de front-end também, gente, aqui, ó, se vocês entrarem no Torne-se um Programador e vocês virem essa aula aqui, vocês vão passar por todas essas aulas para chegar até onde eu tô lá. Se vocês passarem por todas essas aulas, vocês vão ver que vocês vão cair aqui, ó, uso de estilos, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. Você vai ver que aqui eu comento com vocês sobre seletor CSS. Esse seletor CSS, que é do CSS aqui, ó, da mesma forma você vai conseguir utilizar aqui, tá? Então eu quero pegar o seletor que tenha um button, tá? Como que eu analiso isso? Eu vou lá no meu código fonte, aí eu olho aqui, ó, vou clicar com direito nesse botão e vou em inspecionar, tá? Nesse inspecionar, eu vou conseguir então abrir o inspecionar aqui do meu código para saber o que é esse botão. Se eu olhar aqui na minha estrutura HTML, o que eu tenho? Eu tenho um body, eu tenho um H1, eu tenho isso daqui, eu tenho aqui um input type button, ok? Eu tenho só esse button aqui com value igual a nome, tá? Beleza, eu posso pegar esse button? Posso. Se eu simplesmente fizer o seguinte, pesquisar um input que tenha um type igual a button, ok?
e esse valor dele for igual a novo, eu posso utilizar ele. Ou eu posso fazer de uma maneira muito mais fácil, tá? Eu posso colocar um ID nele e buscar pelo seletor de ID, tá? Então olha só que interessante. Para eu não complicar na minha programação aqui, eu vou lá na minha view de usuário cadastro, aí aqui eu vou ter esse botão aqui, né? Que é o botão novo. Então o botão novo está aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um ID aqui, ó, e vou colocar o ID dele como novo traço registro. Beleza, se eu fizer isso daqui, eu coloquei um ID para ele, chamado novo registro, tá? Se eu fiz isso, eu vou salvar aqui agora e vou dar um refresh na página aqui para vocês verem. Agora, se vocês notarem aqui no inspecionar do novo, olha só, o nome dele tem um ID chamado novo registro, tá? Se eu tenho um ID chamado novo registro, como que eu busco por ID no CSS? Cerquilha, novo registro, tá? Então é isso que eu vou fazer também aqui no meu BDD. Cerquilha, novo registro. Ou seja, eu vou achar esse elemento, tá? Eu achei esse elemento, o que que eu tenho que fazer depois disso? Simplesmente clicar, tá? Ah, mas como é que eu sei se eu tenho que clicar? Como é que eu sei como é que eu faço para clicar? Beleza, uma forma muito simples que você pode fazer. Você está utilizando qual linguagem aqui, gente? O Node.js ou o JavaScript, né? E aí, qual é o componente, qual é o framework que você está utilizando para fazer o BDD? É o framework chamado Cucumber, ok? Então, o que você pode fazer? Vir aqui na internet, Cucumber, tá? Node.js, docs, ok? Se você fizer uma busca assim, com essas palavras-chave, vai trazer para você o GitHub e provavelmente vai trazer a documentação desse componente que você está utilizando, ou seja, desse framework. Então, tá aqui o framework, tá? E aí, provavelmente, em algum lugar aqui você vai ter as documentações, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, a gente vai ver os steps definitions, tal, node exemplos e assim vai. Eu vou clicar aqui nos exemplos e aí aqui provavelmente vai ter algum exemplo mostrando pra gente de como que a gente faz o quê? Um clique, que é o que a gente está querendo fazer, ok? Entrar no botão e dar um clique. Se você olhar aqui, a gente tem um cenário e um caso de teste parecido que a gente tem. Porque, ó, given que eu, assim, dado que eu estou no Cucumber.js do GitHub, e clique no botão CLI. Então eu devo ver, eu devo enxergar, né? Eu devo ver essa mensagem aqui, ok? Então aqui, ó, clique. Provavelmente alguém deve ter implementado esse clique. Se vocês descerem um pouco aqui para baixo e procurarem por essa mensagem aqui, ó, vocês vão ver que a implementação vai estar aqui, ó. I click on, e aí eu estou falando aqui aonde que eu estou clicando, certo? Então, driver.findElement, então estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo lá, ó. Find element, then, achei o element, eu estou com o elemento aqui. E aí o que que eu faço? Dentro do meu callback, eu clico, tá? Então é isso aqui que eu preciso. Vou copiar o meu código e aí eu vou olhar aqui, ó. Eu fiz o find do meu elemento, ok? Peguei ali o novo registro, então, then, abro ali a minha função de callback e clico, tá? Então, isso aqui vai ser responsável por clicar naquele botão novo registro, tá? Perfeito. Então, eu vou rodar aqui o meu código e vamos ver o que vai acontecer. Rodando meu código, abriu ali o nosso CMS interface, abriu de usuários e está tentando clicar no clique lá. Ó, tentou e não conseguiu ou deu alguma falha, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele foi, clicou, mas ali ele deu um timeout, né? Ó, deu um timeout. Por que que deu timeout? Eu também explico para vocês. Porque simplesmente é o seguinte, gente, a gente fez o clique, mas a gente não falou para o nosso callback inicial que a operação tinha acabado, tá? Então isso aqui é bem importante. Toda vez que eu terminar todas as ações que eu precisava fazer na minha step, o que que eu preciso fazer? Falar que o callback terminou para que não dê timeout. Isso, gente, é específico do Node.js. Se você estiver no Java, se você estiver no Ruby, isso muda um pouco, tá? Mas no Node.js, como eu já mostrei para vocês no teste de TDD, você precisa falar para o seu teste que o callback foi encerrado. E é aqui que você tem que colocar isso, ok? Bom, aqui tem esse return aqui. Eu acho que eu nem preciso desse return aqui, gente. Vou tirar esse return só para a gente fazer o nosso teste, perfeito? Porque aqui eu não vou retornar nada, eu só vou estar clicando no elemento. Vamos lá, deixa eu ver outra coisa que está faltando aqui. Lembrando que aqui é os nossos pedaços de código, né? Aqui seria basicamente as nossas regex. Então, vou salvar e vou rodar o teste de novo. Rodando o meu teste de behavior de novo, ele vai tentar abrir, vai tentar fazer outro teste e tentou e passou. Então, se a gente olhar aqui agora,
a gente passou um teste e a gente passou outro teste. Porém, agora a gente tem que começar a preencher os nossos dados, né? Então, aqui, ó, dado, aí eu preciso preencher o meu dado aqui, né? Então, given, in field name, e aí eu deveria fazer tal coisa. Então, vou pegar esse outro teste, vou colocar ele aqui, ok? E aqui eu vou começar a fazer a outra implementação. Então, eu preciso preencher os meus campos, tá? Beleza. Vamos olhar aqui na documentação e aí vamos ver se tem alguma coisa aqui que tem a ver com preencher. Se eu procurar aqui um field, aqui na documentação eu não achei nada parecido. E aí, gente, eu estou com pressa e eu quero pesquisar isso de uma forma mais rápida. Como é que eu posso fazer também? Eu posso colocar aqui, ó, no Google, Cucumber JS field, que é o quê? Preencher campo, tá? Provavelmente eu vou achar alguma documentação aqui no Google mostrando como que eu faço para preencher os meus campos do meu formulário utilizando Cucumber JS. Alguém já deve ter essa dúvida e alguém já deve ter feito isso, já deve ter perguntado isso. Então aqui, ó, ele vai tentar pegar os elementos e vai tentar preencher, tá? Eu já fiz isso uma vez e aí, ao invés de ficar pesquisando aqui com vocês, eu vou fazer de uma forma mais simples. Eu vou pegar um elemento que eu já tinha feito, né, antigamente, e vou mostrar aqui para vocês como é que faça isso, como é que a gente vai fazer isso, tá? Então, aqui nesse teste que eu comentei em usuário, na home, eu já tinha feito esse preenchimento, né? Então, eu já pegava aqui o meu campo e preenchia, tá? Que é esse send key aqui, onde eu estava preenchendo. Então, é exatamente isso que a gente vai precisar fazer, tá? Vou copiar isso daqui e vou jogar isso daqui aqui, ok? Só que o callback que eu vou fazer não vai ser aqui. O callback vai ser depois. Opa, copiei errado aqui, peraí. A minha ação vai ser aqui, ok? E o callback vai ser depois disso aqui. Tá legal, perfeito. Então o que eu vou fazer aqui? Driver.findElement, aí eu preciso achar o meu elemento, tá? Então o que eu quero aqui achar, gente? Dentro do meu formulário, na realidade eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil, né? Então eu quero achar o meu campo que tem o ID chamado nome, tá? E aí eu vou preencher aqui com o nome que veio no meu argumento, nome. Aqui eu deveria preencher com esse dado para dar tudo certo, então, nessa minha ação, tá? Vou rodar aqui o meu código para a gente ver o que vai acontecer. Rodando, ele vai tentar aqui abrir, quando ele for tentar registrar, ele vai dar ali um timeout e vai quebrar, tá? E aí a gente vai ver que o teste vai falhar. E por que ele vai dar timeout? Agora, dessa vez aqui, gente, não é porque eu não dei o callback, porque o callback está aqui. O timeout que está dando é porque eu não consigo achar esse elemento nome, né? Se vocês olharem aqui comigo agora, vamos seguir os passos que o robô está fazendo, né? Então, ó, vou abaixar aqui, eu tenho ali a nossa página e vou clicar aqui em novo, ó. O novo não está fazendo nada, né? Não está mandando para a nossa página de usuário novo, né? Ou seja, a gente ainda não tem, então, a nossa parte de novo usuário, que é onde a gente vai preencher, tá? É aí onde o trabalho do QA para, tá? Porque o QA começou a implementar isso daqui e ele não consegue mais implementar porque o resto da feature não tem. Ou seja, é aqui que o BDD vai fazer o Driven Development, vai guiar o nosso desenvolvimento. Então, olha só o processo. O PO fez a história, o QA pegou a história e colocou essa história em uma feature e junto com o desenvolvedor ele começou a preencher essa feature, tá? Perfeito. Preenchendo essa feature, o que aconteceu? A gente viu uma necessidade que é a gente ter um formulário de cadastro. E esse formulário de cadastro a gente não tem ainda. Ou seja, a gente precisa de um formulário de cadastro para atender a nossa necessidade. A gente está fazendo um teste guiado por comportamento. Era isso que eu queria chegar com vocês, tá? Então a gente não tem essa feature ainda, agora a nossa obrigação é começar a fazer esse formulário de cadastro, ok? E é isso que vocês vão ver na próxima aula. Tá legal? Então, gente, a gente vai parar por aqui. Então, o nosso BDD parou até esse ponto. Na próxima aula, a gente vai começar, então, a desenhar a tela do formulário para ter todos esses dados e clicar no botão alterar, mandando lá para a nossa API e salvando. Depois que a gente salvou isso, a gente vai voltar, então, no nosso BDD para terminar
o nosso robô de preencher esses dados e a gente terminar o nosso teste automatizado, tá legal? Então eu fico por aqui, gente. Para quem gostou, dê um like, comentem, me deixem saber se vocês estão gostando, ok? E aí eu vou ficar muito feliz em ler o comentário e responder o comentário de vocês, perfeito? Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, como eu sou feliz em mostrar isso para vocês, gente. Olha só que interessante, tá cada vez ficando mais legal e cada vez, até eu mesmo, já estou pensando como que vai ser a próxima aula. Já estou pensando aqui, nossa, eu quero ver a próxima aula porque eu quero ver o cadastro, eu quero ver como é que vai fazer, eu quero ver o robô fazendo esse negócio. Então, até eu estou ansioso para a próxima aula, gente. Olha só que interessante. Então é isso daí, fiquem ligados, façam todos os testes que eu estou mostrando para vocês, tentem replicar em casa e marquem a aula particular, porque eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso na carreira de vocês, tá legal? Então até mais e até a próxima aula.